Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Atenção para a notícia mais incrível do ano. Você é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Se tem alguma dúvida, acompanhe a partir de agora mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, em pleno dia de finados, o preletor José Adalton de Oliveira lança luzes diante dos olhos de nossas almas e vamos ver claramente que nossa vida é continuação de nossos antepassados. Então, se na verdade nós sentirmos alguma preocupação com algum antepassado, com algum ancestral nosso, significa que uma mensagem deles chegou até nós. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que responde: por que a Seitonoi fala de antepassados? Então, se esse amor vai aumentando do pai para o avô, do avô para o bisavô, do bisavô para o tataravô, significa que é este amor que nós estamos reverenciando quando a gente fala em antepassados. É dessa linhagem de amor que os nossos antepassados estão passando para nós, é isso que a gente agradece, por isso que a gente fala muito nos nossos antepassados. Fique conosco e sinta um suave manto espiritual cobrir seu passado e interceder em seu futuro, transformando tudo em bênçãos. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de, no capítulo 3, abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana. Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima, ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo, ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180, ou se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada. Queridos antepassados, como podemos lhes homenagear apenas com flores, se graças aos senhores podemos enxergar a beleza do mundo? Como em uma reverência apenas curvar nosso sentimento de gratidão por terem nos dado como herança nossos corpos, a luz do dia, a possibilidade de sonhar. Nossa vida é continuação de nossos antepassados. Acompanhe sobre este tema com o preletor José Adalton de Oliveira. Você que está em casa nos assistindo no programa Seitonoi, um modo feliz de viver, seja bem-vindo a este momento em que estaremos estudando o tema Nossa vida é a continuação da vida dos nossos antepassados. Eu me basearei no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Seus Antepassados, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu vou estar utilizando o livro A Verdade da Vida, volume 37, que é uma coletânea de 40 volumes. E existe aqui um provérbio em que o mestre escreve na página 166 deste livro. Há um provérbio que diz: quando se resolve ser bom filho, os pais já não estão neste mundo. Esse provérbio é um provérbio que no mundo todo se diz, é um provérbio que no mundo todo ele é falado.
Na maioria das vezes, quando a pessoa desperta para aquele lado de retribuir, para aquele lado de querer abraçar o ente querido, ele não está mais nesse mundo. Por quê? Porque essas pessoas, na época, não viveram o agora intensamente e deixaram a vida ir passando, não vivendo intensamente aquele momento. Mas aí ele continua dizendo, às vezes, quando obtemos condição financeira para retribuir os benefícios, já não encontramos mais o benfeitor. É necessário retribuir os benefícios recebidos, mesmo que não tenhamos condição para retribuir. O próprio fato de sentirmos gratidão já é uma forma de retribuição. Então, o grande segredo em relação aos nossos ancestrais está exatamente no fato de sentirmos a gratidão. Gratidão e amor é como se fosse uma moeda. Eu não tenho aqui nesta mesa ou no estúdio uma moeda, mas eu tenho aqui um livro que eu vou exemplificar. Desse lado aqui do livro simboliza amor. Desse outro lado simboliza gratidão. É como se fossem uma moeda, cujo um lado é gratidão, outro lado é amor. Quando nós manifestamos a gratidão, naturalmente nós estamos manifestando também o amor. E quando nós manifestamos o amor, nós acabamos por manifestar a gratidão. Então, qual é a analogia que a Seichonoye faz? Ela faz uma analogia em relação aos nossos ancestrais, comparando-se a uma árvore, cuja árvore ela está plantada no solo. O solo, vamos supor que fosse esta mesa aqui. Esse solo representa Deus. A árvore que parte, como por exemplo esse livro que sai daqui, as raízes simbolizam os nossos ancestrais. Já a parte que são o tronco representa os nossos pais. Os galhos representam os filhos. E os frutos representam os filhos dos filhos. Então esta simbologia que a Seichonoye faz é justamente para nós entendermos que o processo através da qual recebemos a vida de Deus fluiu através dos nossos pais, dos nossos antepassados, até chegar à vida que é a vida de Deus. Então desta forma, nós, descendentes, devemos sempre sentir amor, gratidão e respeito pelos nossos antepassados. Antepassado simboliza ou significa antecessor, aqueles que nos antecederam. O que seria da nossa vida hoje se não fossem a dificuldade, se não fosse aquilo tudo que os nossos avós, os nossos bisavós passaram? Será que eu teria esse rosto dessa forma? Será que eu estaria aqui hoje? É claro que não. Se eu vivo aqui hoje, é graças aos meus antepassados. E por que não falar então de antepassados de uma forma mais ampla, no caso do Brasil, que são os pioneiros, aquelas pessoas que desbravaram aqui o nosso país. Todos eles são antepassados. Mesmo que não sejam nossos antepassados, eles são ancestrais de outros brasileiros que vivem ao nosso lado. E nós da Seichonoye, nós exortamos a todas as pessoas a reverenciar e agradecer a esses ancestrais, a esses antepassados. E é isso que nós passaremos a estudar através deste livro neste momento. Aqui diz, devemos orar pelos espíritos dos antepassados. Como vimos, os espíritos dos antepassados podem influenciar a vida neste mundo. Se você sentir alguma preocupação quanto à situação de seus antepassados no mundo espiritual, é sinal de que eles estão transmitindo à sua mente o desejo de que sejam feitas orações em memórias deles. Então, se na verdade nós sentirmos alguma preocupação com algum antepassado, com algum ancestral nosso, significa que uma mensagem deles chegou até nós. E como é então que nós podemos nos comunicar? Como é que nós podemos retribuir? Como é que nós podemos agradecer? Através de orações, ou seja, realizando orações. Para aqueles que são católicos, existem as missas feitas na Igreja Católica. Para aqueles que frequentam ou querem frequentar a Seichonoye, na Seichonoye nós utilizamos a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, e através dessa Sutra Sagrada nós oferecemos a leitura dela como oração para os nossos ancestrais, para os nossos antepassados. Eu estou na Seichonoye desde o ano de 1990. E naquele primeiro ano em que vim para a Seichonoye,
foi justamente logo que eu passei a residir na cidade de São Paulo. Um dia depois que eu estava residindo em São Paulo, eu conheci a Seichonoye e passei a frequentá-la. E nesta época, um dos temas que de imediato me chamou a atenção foi esse tema relacionado com os antepassados. Esta relação com os antepassados passou assim, dentro do meu interior, uma vontade muito grande de poder realizar orações diariamente para eles, tal qual a Seichonoye ensina. Mas naquela época eu morava com uma tia que havia assim, concedido para mim um local para mim morar aqui em São Paulo. E esta tia, como eu morava na residência dela, obviamente que eu não ia realizar orações dentro da residência dela, sendo a residência dela, o máximo que eu conseguia fazer era agradecer e fazer a leitura da sutra, mas eu gostaria de ter um oratório na minha casa, que é um local próprio, em que naquele local eu realizo as minhas orações. Só que como eu não tinha essa condição de ter dentro da casa dela, o que eu fiz? Eu passei a alimentar esse desejo forte de realizar esta oração. Questão de 1 mês ou 2 depois, eu consegui alugar uma casa em São Paulo. E na minha casa, ela era uma casa bem simples, só que na minha casa eu tinha basicamente um colchão no chão que eu dormia, um sofá, um fogão, mas eu tinha lá na parede da minha casa, simbolizando ali um local que eu me comunicava e que eu agradecia aos meus antepassados. Então, antes de sair para trabalhar, eu estava ali reverenciando e agradecendo os meus antepassados. Quando eu retornava, eu fazia da mesma forma. E naquele mesmo local, eu fazia todas as orações, todos os dias. E assim, dessa forma, criei o quê? Esse vínculo com os meus antepassados. E aí, quando você se comunica com eles através da oração, é como se eles também estivessem se comunicando com você, ou seja, a sua vibração, o seu coração está próximo dos seus ancestrais. Voltando na analogia da árvore, é como se você estivesse cuidando da raiz. Se a raiz está bem cuidada, a raiz está bem forte, a raiz está bem adubada, significa que o caule é forte, que os galhos é forte e vai produzir muito. Então a prosperidade, ela passa a manifestar naturalmente na vida daquele que reconhece, que agradece os seus ancestrais. Você que está em casa poderá fazer isso simplesmente e visitar o cemitério, aonde estão sepultados seus ancestrais. Você pode estar fazendo isso, indo até uma igreja e fazendo uma oração. Ou fechando agora, nesse momento, os olhos e dizer ao seu avô, à sua avó, ou mesmo aos seus antepassados, fechando os olhos dizendo, antepassados, muito obrigado. Quando você faz isso, é como se você estivesse comunicando com eles. E esta comunicação, aonde eles estiverem, eles recebem. No caso de cemitério, que é uma coisa que nem todo mundo gosta de visitar, nem todo mundo gosta de ir, significa ali naquele local que foi exatamente o último local em que o nosso ancestral, ele foi sepultado e que existe um elo de ligação. Então esse elo, quando nós visitamos, nós reverenciamos, no dia de finados, por exemplo, é um dia que as pessoas vão ao cemitério, principalmente aqui no Brasil. Agora esse hábito de ir ali fazer uma oração é um hábito muito bom e muito positivo, só que nós não precisamos simplesmente só ir no dia de finados, ou simplesmente deixar para que somente naquele dia eu possa estar indo até lá e realizando essa oração. Não, você pode estar fazendo isso mais vezes no ano. E por que não cuidar melhor daquele local em que o seu ancestral ele foi sepultado? Então quando você cuida bem, ele também cuida bem das suas coisas. As suas coisas são bem cuidadas, existe aí toda uma vibração muito importante. Continua o livro na página 38. Nossa vida é continuação da vida dos nossos antepassados. Quando uma pessoa pratica atos que desagradam algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos. Se você, que tem o pai e a mãe vivo, se de repente você faz alguma coisa que desagrada o pai e a mãe vai te chamar a atenção. Da mesma forma, se esse pai ou essa mãe está no mundo espiritual, ou o avô ou a avó está no mundo espiritual, quando você
tem lá, faz alguma coisa que desagrada, naturalmente ele também acaba captando isso, sentindo isso. E aí, obviamente, que seu sentimento é um sentimento que está o quê? Desagradando aquele ancestral. Por outro lado, quando o espírito de um antepassado estiver preso a ilusões, seus descendentes sofrem influência negativa das vibrações dele e mesmo agindo de modo correto, não obtém resultados satisfatórios. Nesse caso, é preciso fazer com que o espírito desse antepassado desperte para a verdade e quanto antes possível. Então, o que significa? Qual é a forma que tem para despertar esse espírito? É justamente estar oferecendo a leitura das palavras da verdade. Então, o que salva é a verdade. E Cristo nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para libertar aquele ancestral que está no mundo espiritual sofrendo, nós devemos oferecer orações, palavras que falam a verdade. Quando nós fazemos isso, naturalmente, ele acaba o quê? Sentindo isso, ele acaba vibrando com isso. Eu tenho inúmeros relatos de vida relacionados com os meus antepassados. Um deles foi exatamente no ano de 2000. Naquele ano, eu pretendia estar exatamente construindo uma parte superior da minha casa. E a gente vinha aguardando dinheiro para conseguir isso. Mas, de repente, nós resolvemos fazer o seguinte, pegar esse dinheiro e fazer uma viagem e ir visitar exatamente aonde foram sepultados na terra natal do meu pai. E que é a linhagem descendente minha do meu pai. Então, nós fomos para a região de Minas, no estado de Minas, uma região bem distante, perto de Governador Valadares. E naquela região, nós fomos em todos os locais, obviamente que não visitando o cemitério, mas visitando a terra natal. Eu voltei à origem, eu voltei para a raiz. E indo até aquele local, tive a felicidade de meu pai ir junto comigo. Meu pai foi comigo, juntamente com toda a minha família, a minha esposa estava grávida. E mesmo assim nós fomos de carro, foram 14, 15 horas de viagem. Mas indo até esse local, deu uma paz muito grande. E aí nós fomos visitar os cartórios. Eu tive a felicidade de chegar em um cartório e ver a assinatura do meu avô, quando ele casou em 1929. Uma letra linda que, assim, aquilo está gravado na minha mente, a letra dele. Só que fora isso, meu avô foi uma pessoa muito importante naquela região. Na época, ele estudou junto com Juscelino Kubitschek, né? E foi, assim, uma pessoa que ajudou muitas pessoas. E aquele sentimento de alegria e de gratidão por estar naquele local fez com que a minha vida, a partir daquele momento, ela deu uma guinada ainda maior. Algumas questões materiais que eu pretendia, como, por exemplo, construir uma casa, ou trocar de carro, qualquer coisa assim, isso passou a vir naturalmente na minha vida. Então, o que ocorreu? Depois, no ano de 2001, 10 meses depois, o meu pai partiu para o mundo espiritual, ou seja, o meu pai faleceu. Só que naquele ano, 10 meses antes, eu tive a felicidade de estar junto com ele, visitando a terra natal dele. A alegria do meu pai foi tamanha, grande demais. Ou seja, de alguma forma, eu retribuí a ele, eu pude proporcionar naquele momento e estar junto com ele na terra natal dele. Ou seja, como lá no início eu falei, se você tem condição de retribuir, tem condições financeiras, retribua agora, não espere para depois. Na Seichonoye, nós realizamos sim oração aos antepassados, mas a forma básica de nós realizarmos esta oração está sintetizada nesse trecho do livro que eu passarei a ler. O trecho do livro diz assim: é importante considerar o seguinte: por ser filho de Deus, o ser humano é perfeito e completo desde o princípio. Não é necessária que lhe sejam acrescida coisa alguma. Esta é a verdade fundamental. Então, na realidade, nós não vamos fazer oração para um antepassado, vendo a imperfeição dele, achando que ele está cometendo alguma coisa, mandando vibração ruim para você. Não é assim que faz oração. Na verdade, ele é filho de Deus. É isso que nós temos que ver na oração. É isso que nós temos que sentir na nossa oração. Por um outro aspecto, no item 2, ele diz assim: existem espíritos que ainda não alcançaram a iluminação e que continuam presos às sensações na vida terrena. Obviamente que esses espíritos, quando recebem a palavra da verdade, como disse Cristo, conhecereis a verdade e a verdade liberta.
esse espírito vai se libertar das ilusões do mundo espiritual e vai passar o quê? A abençoar, a proteger os seus descendentes. Protegendo os seus descendentes, naturalmente a vida vai prosperar cada vez mais. Na minha vida profissional, eu tenho procurado bem cuidar das raízes, como a Seiichi Onoye fala, sendo os antepassados. Assim, no dia a dia, além das orações constantes que faço aos meus ancestrais, nós temos a festividade do Santuário Roso em Ibiúna, em que a pessoa tem a oportunidade de fazer registros e enviar para que os espíritos antepassados recebam orações. E a minha vida, ela deu uma guinada enorme profissional quando eu passei a cuidar bem dos meus antepassados. Porque quando você cuida dos seus antepassados, o seu coração é um com os seus antepassados. Se o seu coração é um, você fica forte. E como você fica forte, é como a raiz está bem forte. Não importa que o vento bate, mas quando bater o vento, você está forte porque sua raiz está bem alicerçada. Agradecendo sempre a papai e mamãe, que seriam os nossos antepassados mais próximos. Assim, nós teremos com certeza uma vida feliz, um destino feliz. Estaremos sempre protegidos pelos nossos antepassados, como se fossem anjos, sempre olhando e cuidando de cada um de nós. Sempre amando e agradecendo. Com esse espírito de reverência é que nós devemos olhar sempre os nossos ancestrais. Agradeço profundamente pela atenção de cada um de vocês. E o nosso sincero muito obrigado. Como é bom sentir ressoar dentro de nós a verdade de que a vida é eterna. Sob essa sensação de paz, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Se você mentalizar fortemente uma situação que realmente deseja e agir em seguida, atrairá ao seu redor pessoas e fatos que o ajudarão a concretizá-la. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. E agora o preletoreiro Masaki Hara, sempre na companhia de um expert do ensinamento da Seiichi Onoye, traz uma questão para complementar os conhecimentos que adquirimos na palestra de hoje. Por que a Seiichi Onoye fala de antepassados? Quem responde é o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Acompanhe. Obrigado, a Seiichi Onoye trazendo respostas para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Enio? Sobre antepassados, a Seiichi Onoye fala muito sobre antepassados e vieram já algumas perguntas. Por que vocês falam bastante sobre antepassados? Marcos, e aí? Olha, eu vou te falar, a gente lê muitos livros da Seiichi Onoye, fala sobre antepassado, mas eu realmente senti o que é um antepassado quando um dia a minha tia, que é viva, viu? Né, tá viva. Tá certo. A minha tia Teide, tá né? viva e aqui no mundo terreno. terreno. No mundo terreno, é verdade, você lembrou bem. Viva aqui no mundo terreno, né? Pode estar viva no plano espiritual. Ela me ligou e disse assim, um certo Natal, ô filho, né? Não esquece da gente, viu? Não esquece da gente. Então eu fiquei pensando, poxa, a minha tia está aqui no plano terreno, dá um recado desse para mim, não esquece da gente? Ora, por que então o antepassado, alguém que partiu para o mundo espiritual, que está vivendo no mundo espiritual, nós vamos esquecer dele? Tá certo. E se a gente parar para pensar também, quando a gente diz em antepassado, quando nasce o pai, a mãe que está nos assistindo vai atestar isso. Quando nasce um filho nosso, né, Enio, a gente olha para aquela pessoinha lá e vê... Nossa, mãe. É um amor enorme. Então eu fiquei pensando, quer dizer, o pai ama assim seu filho. Aí você pergunta para o avô, como é que é o amor seu para o seu neto? Ele diz, parece que ampliou. E para o bisavô, parece que ampliou. Então esse amor vai ampliando, de pai para bisavô, para avô. Mas que é mais puro o amor, os pais que tem mais apego, né? Tem aquela questão do apego. Então, se esse amor vai aumentando do pai para o avô, do avô para o bisavô, do bisavô para o tataravô, significa que é este amor que nós estamos reverenciando quando a gente fala em antepassados. É dessa linhagem de amor que os nossos antepassados estão passando para nós, é isso que a gente agradece, por isso que a gente fala muito nos nossos antepassados. Tá certo. E tem livros, né, que explica bastante como a gente fazia essas orações, né, Marcos? Tem. Olha, eu recomendo aí o Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, que é um livro que fala a respeito dos antepassados e explica direitinho como a gente deve proceder em relação a eles. As orações que nós devemos fazer, a maneira de orar para esses antepassados. Perfeito. Mas o mais importante é gratidão e amor a eles. Nossa, muito obrigado a você que assiste o programa da Seiichi Onoye. Ainda a saborear a força espiritual que experimentamos com o que aprendemos hoje, fica por aqui mais um programa Seiichi Onoye.
um modo feliz de viver. Escreva uma nova história a partir de agora. A tinta que imprime no mundo uma nova página da sua vida é o seu pensamento iluminado. Por isso, vamos ao nosso momento de oração. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.